O nacionalismo, ele nunca foi uma bandeira dos comunistas, e nunca será. Eles usam o nacionalismo da mesma maneira que eles usam a bandeira LGBT, né, eles usam a bandeira religiosa quando querem. Quando eles querem, eles vão na igreja, comungam, vão sempre na macumba. Tratam o tarifaço como uma sanção comercial, quando na verdade é uma sanção política. É um movimento contra a tirania da aliança STF-PT. É um movimento contra as injustiças praticadas contra Jair Bolsonaro, né? Então, enquanto não houver uma negociação nesse nível, a gente não vai sair do lugar. O Brasil vai perder, e vai perder muito. Então, como disse o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, chegou a Nova York. Opa, Nova York, a capital é Washington. Não, mas deve ter alguma agenda marcada para negociar? Não, não. Ele vai a uma reunião, a reuniões na ONU, né, hoje e amanhã, para tratar da questão palestina, porque os interesses dos palestinos eles são mais importantes do que os interesses do Brasil. E aí a assessoria dele disse que o chanceler pode ir a Washington se o governo americano demonstrar interesse em dialogar. E aí, chegou de madrugada? Eita, Alan na área já, daqui a pouco a gente anuncia, a gente está com um problema aí para conectar o celular, tive que correr na mesa, o Max fez a participação, agora trocamos, vê se você consegue aí fazer a conexão. Não está conectando. Não? Bom, então é isso. Se o governo americano demonstrar interesse, aí o Mauro Vieira pode ir a Washington na quarta-feira conversar. Senão ele volta para o Brasil e continua os seus esforços, que a gente não sabe muito bem quais são, né, para negociar e evitar o tarifaço, que começa na sexta-feira, tá? Na sexta-feira. O G1 publicou o seguinte, olha só que graça. Se os Estados Unidos não se manifestarem, Vieira retornará já na quarta ao Brasil, onde seguirá no esforço para abrir um canal de negociação com os americanos. Então, de novo, a pergunta: esforço? Que esforço? Começa na sexta-feira o tarifaço, né? E a gente tem visto o quê? De novo, ninguém falando da questão política, do movimento do governo americano contra a tirania. Vocês viram o evento da XP na semana passada, no fim da semana passada? Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também tratando a coisa como se fosse uma questão comercial. Não foram capazes de falar sobre o que tem que ser feito, e eu citei lá no início do programa, que é uma pressão pesada sobre o Alexandre de Moraes, né, sobre o Lula, para que essa tirania pare, acabe, que as coisas voltem ao normal. E antes de passar para o Alan dos Santos, que já está aqui, deixa eu falar da comitiva de senadores, que eles estão lá pretendendo negociar tarifas sobre os produtos brasileiros. Chegaram aos Estados Unidos os senadores no sábado, 5 dos 8, né? Quem são aqui? Tereza Cristina, Nelsinho Trade, Espiridião Amin, Fernando Farias e Marcos Pontes, o astronauta. E no domingo chegaram Carlos Viana, Jacques Wagner e Rogério Carvalho, os dois últimos do PT. Os primeiros 5 fizeram lá uma reunião com o Marcos Pontes de short no quarto do hotel, uma reunião entre eles, né, porque eles não têm agenda com o governo americano. E o mais engraçado e o mais incrível é que eles viajaram, claro que nós estamos, os pagadores de impostos estão bancando tudo isso, eles viajaram sem ter nada marcado, sem ter nenhuma agenda marcada, né? Estão ali tentando conversar com alguém, qualquer um que apareça, pelo jeito. Mas olha o que publicou o Metrópolis. Senadores brasileiros que estão nos Estados Unidos veem o ex-presidente americano Barack Obama como um trunfo nas negociações relativas ao tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa turma, se é que se passa alguma coisa, ou eles são só muito mal informados mesmo, porque a gente falou aqui no Conversa Timeline, claro, né, a diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, a Tulsi Gabbard, disse que quer que o ex-presidente Barack Obama e altos ex-funcionários da Segurança Nacional dos Estados Unidos sejam processados. Ela diz que o Obama teria participado de uma conspiração traiçoeira, foi a expressão que ela usou, conspiração traiçoeira, para afirmar que a vitória do Donald Trump na eleição presidencial de 2016, não essa agora,
se deu depois de uma interferência da Rússia. Então, os 8 senadores brasileiros querem trazer como trunfo para negociar com o governo americano um inimigo declarado do próprio Trump, o Barack Obama. Alan dos Santos, bem-vindo de volta, fez boa viagem? Fiz, graças a Deus. Tá Bom dia, inteiro, Lacombe. tá inteiro ou tá pela metade? Não, tô inteiraço. Tá inteiraço? Então vamos embora. Vou trazer mais porque eu tava ajudando a esposinha com as crianças. Olha, Lacombe, eu quero começar com os senadores, né? Tem até a imagem, procura o Eduardo. Porque é isso que eles têm que entender, né? O Eduardo é quem está conversando com a Casa Branca. Lacombe, a ida dos senadores não pode ser entendida de um modo isolado. E o que o Trump está fazendo não pode ser entendido como algo que está para além do que foi escrito. O que o Trump escreveu na carta dele? Ele escreveu dizendo que enquanto a tirania do judiciário permanecer, não tem conversa. Eu acho interessante, porque até o Nicolas gravou um vídeo falando assim, não é sobre Bolsonaro, é muito mais do que isso. Eu acho que o pessoal não entendeu. Não, é sobre Bolsonaro sim. É só ler as cartas. Exato. Basta ler o que o Trump escreveu. É sobre o Bolsonaro sim. Por quê? É uma obviedade. Se o Bolsonaro não pode se candidatar, se ele continuar sofrendo essa injustiça, eles e todos os seus apoiadores, não há democracia no Brasil, o judiciário não é um judiciário que realmente está querendo aplicar as leis, e o Trump falou, já que é assim, então nós vamos começar a retirar certos privilégios que o Brasil tinha. O Brasil tinha vários privilégios, um deles era o fato de, mesmo colocando inúmeras cargas tributárias de produtos americanos que entram no Brasil, os Estados Unidos não faziam isso de modo recíproco. Simplesmente não fazia. Basta você em casa olhar, se você compra um açaí aqui nos Estados Unidos, com um preço 7, 8 vezes mais do que, por exemplo, um brasileiro compra um iPhone. Você vai comparar iPhone com açaí? Eu estou dando um exemplo, não fiquem presos às palavras que eu estou utilizando, mas ao conceito em si. É óbvio que o brasileiro é taxado pra caramba pelo próprio governo brasileiro. Ou seja, o brasileiro é taxado. E não é só produto americano, inclusive os nossos próprios produtos. No Brasil, eu me lembro bem, antes do Alexandre de Moraes roubar tudo que eu tinha um terreno, produzia 40 toneladas de uva, você tem que pagar imposto sobre tudo o que você produz no Brasil, só que 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Tudo no Brasil tem impostos, assim, imposto sobre imposto, imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Então, o problema não é esse. O Trump é que deixava esse privilégio do Brasil com um país que tem boas relações com os Estados Unidos, sempre teve, diga-se de passagem. Independente se era presidente democrata, se era presidente republicano, o Brasil sempre teve uma boa relação diplomática com os Estados Unidos. A ponto dos Estados Unidos sempre lembrar que o primeiro chefe de Estado no planeta que reconheceu os Estados Unidos como país foi Dom Pedro. Agora, dá para comparar Dom Pedro com essa merda de Lula que tá aí? Não dá. E aí o Lula, de modo sádico, diga-se de passagem, fala assim, Trump, conversa com esse cara que conversou com o Houthi, esse cara que estava ao lado do Houthis, líder do Houthis, líder do Hamas, líder do Hezbollah. Conversa com ele, Trump. Que aí se você precisar de mandar um avião, uma bomba, esse cara aqui é o responsável. Porque é ele quem vai negociar com você. Que é isso que o Lula disse quando ele apontou para o Alckmin. Fora o fato dele humilhar o Alckmin. E esses senadores estão brincando com o dinheiro do povo brasileiro. Senador de bermuda, no saguão do hotel. Cara, tem uma foto, vou mandar aqui. Porra, pelo amor de Deus, cara. Parece que o Marcos Pontes tá numa privada, cara. Na boa, bicho. Mas ele tá. Eu não sei se ele tá na privada, mas que ele é bosta, ele é, né? É impressionante. O que ainda falta de informação para as pessoas entenderem o que está em jogo. Mandei a foto aí. O almirante dos Estados Unidos não foi recebido no Brasil. O Brasil não quer colocar o PCC como um grupo terrorista. O Cartel de Los Soles agora é um grupo terrorista. O Marco Rubio recentemente disse que a Venezuela... Aí, vê se não parece que tá numa privada, cara. Claro, tá na privada. Eu só não sei se ele é a merda ou a tampa, né? Que coisa horrível. Mas que tá na privada, tá. Ela não fala assim, é senador de direita. De direita de porra nenhuma.
se aproveitou do nome do Bolsonaro para ficar 8 anos recebendo salário de senador. Isso é uma palhaçada no Brasil. Todo mundo usa o nome do Bolsonaro e depois se sente estrela própria, entendeu? Eu odeio aquele termo intergaláctico, mas é isso que quer dizer o termo, né? É quando o cara ele acha que tem luz própria e pode se sentir o bambambam da parada. Esse é mais um bosta. Mas, em relação à questão do Trump com o Brasil, tá muito claro que não vai adiantar ficar querendo conversar. Quer dizer, é bem claro, Moraes precisa acabar com os inquéritos, parar com essa palhaçada de julgamento, que não é julgamento, do Bolsonaro, porque não teve tentativa de golpe, não teve minuta, não teve porcaria nenhuma. Parar com isso, jogar isso na lata do lixo e deixar o Bolsonaro ser candidato. Porque se o Bolsonaro não pode ser candidato, não tem o que fazer no Brasil. Não é que não tem o que fazer, tem muita coisa o que fazer. Mas nenhuma delas para solucionar o regime. Aliás, estamos num regime. A gente falar em regime, eu sempre lembro do José Dirceu, né? A gente tem um vídeo, o pessoal no chat aqui está falando. Com o vídeo Max, dele aí. vamos ter que fazer aquele ajuste? Tem condições da gente rodar um vídeo, então, com a turma da produção e reprogramar a nossa mesa de corte aí para conseguir fazer os cortes aqui via celular? Tem um vídeo do Dirceu, né? Que eu acho que vale a pena colocar enquanto isso. Aí depois... Será que a gente consegue nesse tempo, que é um vídeo curto, né? O vídeo acho que não chega a 2 minutos. Consegue? Dá tempo? Então vamos rodar o vídeo em tela cheia que a gente vai reiniciar a nossa mesa de corte aqui. Brasileiras, é hora de defender o Brasil e o governo do presidente Lula. Trump ameaça a nossa independência, a nossa soberania, a nossa economia e o bem-estar dos brasileiros e a paz. Nós vamos defender a Constituição, que exige que nós defendamos a nossa independência, a nossa soberania, a não intervenção nos assuntos de outros países, a paz, a solução dos conflitos por negociação. Trump quer eleger Bolsonaro à força. Isso não acontecerá. Nosso povo não permitirá. É hora de apoiar o governo do presidente Lula e defender o Brasil. Quem está a favor de Trump está contra o Brasil, contra o nosso povo, contra a paz e o bem-estar do nosso povo, contra as relações que o Brasil mantém com todos os países do mundo, relações pacíficas, de colaboração. O Brasil sempre prezou a paz e a solução dos conflitos por negociação. Mas, antes de mais nada, defende a sua independência e a sua soberania. Estamos com o presidente Lula, estamos com o Brasil. Quem está com Trump está contra o Brasil. Vou colocar a gente... Isso, Opa. Obrigado, produção. Então agora tá tudo certo aqui, tá, gente? Desculpa aí a nossa falha, né? Desculpa a nossa Desculpem falha. a nossa falha. Era o bordão da década de 70, 80, cada vez que errava. E foi falha minha, tá? Então... Mas a gente lida bem com os erros, humaniza os apresentadores aqui, os comentaristas. Mas agora tá tudo certo, agora tá 100% aqui, tudo funcionando. E, bem, essa fala do Dirceu, ela tem um tom até intimidatório, né? Com certeza. Eu fiquei impressionado. Com certeza. Ele tá... o Max, eu vou... Cadê aqui? Vou gerar essa aqui, né? Muito bem. Então, o Dirceu... Eu palestrei lá no evento, o Max estava junto, eu falei... O Max falou um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho também do evento. Eu falei, nós estamos em guerra. O Dirceu deixou claro isso? Quem está com o Trump não está com o Brasil. O nacionalismo, ele nunca foi uma bandeira dos comunistas. E nunca será. Eles usam o nacionalismo da mesma maneira que eles usam a bandeira LGBT, né? Eles usam a bandeira religiosa quando querem. Quando eles querem, eles vão na igreja, comungam, vão no centro de macumba, igreja evangélica. Mas quando não querem, eles proíbem todos. Todos. Alan, até a macumba. Como a gente já mostrou aqui. Até macumba, espiritismo, tudo. Eles proíbem. Como aconteceu em Cuba. Eu já falei aqui já daquele marxista, sociólogo,
que escreveu um livro. Lembra que eu estava com dificuldade de lembrar o nome dele? O pessoal no chat se lembrou. É um homem negro, mas bem negro, ele falando. Em Cuba, eu sofri racismo pela cor, por ser negro, porque tem muita gente branquinha em Cuba. Muita gente. Ele, como negro, sofreu racismo. Como o bandista, ele sofreu preconceito religioso. Na verdade, não é nem preconceito religioso, não sei nem como é que dizer o nome desse, porque nem, sei lá, se era intolerância religiosa, alguma coisa assim. Eu tô tentando encontrar a palavra certa, porque precisa ser preciso nesse exato momento. Ele não podia ter liberdade religiosa. Não podia. Algo que ele tem nos Estados Unidos, algo que existe, pelo menos em tese, no Brasil. E quando eles querem, eles utilizam esses mecanismos.